Será que os meus clientes vão querer pagar pelo meu trabalho? Será que eu deveria baixar o valor da minha sessão ou oferecer algum atendimento gratuito? Será que eu vou conseguir me sustentar e pagar as minhas contas com os meus atendimentos? A prática das terapias holísticas vem ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento como uma abordagem complementar e eficaz para a saúde e para o bem-estar. No entanto, a maioria das terapeutas holísticas enfrentam um desafio significativo, a insegurança ao cobrar pelos seus serviços. Essa é uma das maiores dores do dia a dia das terapeutas. E são muitas as crenças que envolvem essa dificuldade. Por isso, o tema do momento terapêutico de hoje é a dificuldade em precificar. E se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo, porque eu vou receber as queridas que estão chegando agora. Então, minhas queridas, sejam muito bem-vindas a mais um momento terapêutico, onde semanalmente eu tiro as dúvidas das terapeutas e nós conversamos sobre os bastidores desse universo holístico. E na live de hoje, eu quero abrir um espaço seguro para explorar esse tema que aflige 99% das terapeutas holísticas, que é a dificuldade em precificar. E essa insegurança de cobrar um valor justo e adequado pelos serviços vem de crenças limitantes que foram sendo colocadas na sua cabeça, de alguma forma, seja ela efetiva, porque as pessoas ficam falando mesmo uma série de coisas, ou de uma forma velada. Mas a mais comum e real das crenças é que as terapias holísticas deveriam ser gratuitas, e isso gera uma série de dificuldades e barreiras emocionais para os profissionais da área. E essa crença de que as terapias holísticas deveriam ser gratuitas, elas podem ter várias origens. E a mais comum delas é de que, como são práticas da medicina oriental, e lá, muitas vezes, essas técnicas energéticas, elas têm raízes em culturas onde o cuidado comunitário e a troca de serviços eram comuns, isso pode gerar, muitas vezes, a sensação de que esse serviço era sagrado e não pode ser visto como uma transação comercial. Um outro componente que acaba afetando é que muitas técnicas energéticas e espirituais estão envolvidas dentro das terapias holísticas. E isso enfatiza a questão ligada à religiosidade, não à espiritualidade, de que a generosidade e o desapego material e a ajuda ao próximo são obrigatórios, que você não pode cobrar por isso. Sendo assim, muitas terapeutas sentem que cobrar pelos serviços que elas estão oferecendo está em desacordo com esses valores culturais religiosos. E é preciso reconhecer também que em muitas culturas as práticas das terapias holísticas não são reconhecidas ou não são valorizadas como sendo práticas legítimas de cuidado à saúde. E daí isso gera uma desvalorização que reforça a ideia de que esses serviços não precisam ser pagos. Nós precisamos também levar em consideração de que a maioria das formações terapêuticas não oferecem treinamento adequado em gestão financeira e precificação, o que contribui para a insegurança da terapeuta na precificação dos seus serviços. Mas é preciso levar em consideração que há outras crenças limitantes relacionadas ao dinheiro e que daí sim vem do conhecimento da terapeuta, que ela foi adquirindo ao longo da vida dela e que pode ter sido reforçada depois que ela se tornou terapeuta. E isso pode gerar muitos conflitos na precificação dos serviços. E eu vou trazer aqui algumas dessas crenças. Terapeutas também têm crenças de que as terapias deveriam ser gratuitas. Por quê? Porque esses serviços, como eu disse anteriormente, estão relacionados com a espiritualidade, com o bem-estar e tecnicamente não deveriam ter custos financeiros. Isso pode fazer com que as terapeutas subvalorizem o seu trabalho e ofereçam serviços gratuitos ou a preços muito baixos. E esse pensamento desconsidera o esforço, o tempo e a formação que ela mesma investiu para fazer essa prática. A segunda crença que muitas terapeutas têm é de que os meus clientes não podem pagar mais. Então, muitas terapeutas acreditam que os seus clientes não tenham condições financeiras de pagar um valor justo pelos seus serviços. Isso pode ser uma projeção das suas próprias inseguranças e pode levar a uma precificação inadequada. No entanto, clientes que realmente valorizam os benefícios das terapias holísticas estão dispostos, sim, a investir na saúde e no bem-estar. A terceira crença: cobrar é contra os princípios de cura.
essa crença de que cobrar por serviços de cura antiético pode ser um obstáculo significativo. E algumas terapeutas sentem que essa cobrança, ela desvaloriza o aspecto altruísta, terapêutico. E isso é bem importante lembrar que essa cobrança justa é essencial. Por quê? Porque é essa troca de energia que permite que as terapeutas continuem oferecendo seus serviços de forma sustentável. Essa é uma crença que precisa realmente ser mudada. Por quê? Porque é necessário esse equilíbrio de troca dentro das relações. Você oferece o seu conhecimento e o cliente paga por isso. Uma outra crença é de que eu não sou boa o suficiente para cobrar mais. E essa crença, ela está relacionada à autocrítica e à síndrome da impostora, que também são muito comuns no universo das terapeutas holísticas. E essas crenças, elas podem fazer com que as terapeutas duvidem das suas habilidades e, consequentemente, hesitem em cobrar pelos seus preços, os seus valores, porque elas acham que estão em desacordo com o que elas estão oferecendo. E esse ciclo aqui de dúvida pode impedir com que a profissional cresça e tenha segurança financeira para cobrar um valor adequado. Portanto, essas crenças, elas podem levar a uma precificação que não sustenta a prática terapêutica por um longo tempo. E isso pode resultar em quê? Fazendo com que ela se sinta inadequada por cobrar os seus serviços, mine a sua autoestima profissional, faça com que a terapeuta questione os valores do seu trabalho, faça com que ela questione a eficácia dos seus métodos. Portanto, essa relutância em cobrar um valor justo pelos serviços pode levar uma terapeuta a ter dificuldades financeiras, pode levar uma terapeuta a fazer com que ela não se sustente da prática, ou seja, que ela não seja responsável pela sua própria vida. Então, vamos rever essa questão do oferecer serviços gratuitos ou oferecer serviços a um preço muito baixo. Por quê? Isso também pode causar um burnout, porque a terapeuta que pode se sentir obrigada a trabalhar mais horas para compensar a baixa renda que ela está tendo. E isso faz com que ela tenha uma exaustão física e emocional. Vamos avaliar também que quando você oferece serviços gratuitos ou a preços muito, muito baixos, os clientes podem não valorizar ou não levar a sério o seu trabalho como terapeuta. E isso pode afetar, sim, a eficácia do seu tratamento e principalmente a lealdade do cliente. Então, essa insegurança ao cobrar um valor muito justo pelos seus serviços holísticos é uma questão que afeta profundamente o seu cotidiano. E essas crenças limitantes estão enraizadas na sua mente e muitas vezes fazem com que você questione o seu valor profissional e o seu valor pessoal. Então, para superar essas crenças, a terapeuta precisa refletir sobre o quanto ela investiu em tempo, estudos, dedicação, lembrando que essas habilidades não foram adquiridas gratuitamente. Então, reconhecer o valor das suas competências profissionais é crucial para estabelecer uma remuneração justa. Também é necessário lembrar que é preciso dar passos para superar essas crenças limitantes, ou seja, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa compreender que a cobrança é uma troca justa de energia, porque isso é essencial. Quando você chega lá na padaria para comprar pão, você não vai trocar serviço por pãozinho, você precisa pagar em dinheiro. Quando você vai a um médico, você precisa pagar a consulta do médico. Portanto, é necessário você entender que essa troca justa financeira é essencial para um bom trabalho. E quando a terapeuta oferece conhecimento, habilidade e em troca ela recebe uma compensação financeira, é isso que vai permitir que ela ajude mais pessoas. Porque quanto mais ela faz esse movimento, mais ela pode melhorar o seu repertório, mais ela pode cobrar. Então, reconhecer que as terapias holísticas oferecem um valor significativo para a saúde e para o bem-estar das clientes ou dos clientes é essencial. E esse reconhecimento ele pode ser fortalecido, você, por exemplo, tendo um bom feedback positivo dos seus clientes, ou fazendo essa observação dos resultados concretos dos tratamentos que você oferece. Claro que também é essencial buscar um treinamento em precificação e gestão financeira, porque quando você entende como faz esse cálculo, entender que você tem custos fixos, que você tem custos variáveis, que você precisa ter um alicerce financeiro,
e isso você só consegue através dessa abertura de mentalidade, você pode cobrar um valor justo pelo seu trabalho, em vários sentidos. Então, quando você participa dessa rede de apoio, isso também é muito encorajador e esclarecedor, porque você vai partilhando com outros terapeutas e ajudando como é que vocês podem cobrar mais, cobrar de uma forma que seja justa e leve para todos. Você não precisa cobrar o mínimo, né? Muitas vezes eu fico indignada quando eu vejo pessoas oferecendo uma sessão de drenagem por 30, 40 reais. Infelizmente, na minha visão, essas terapeutas, essas profissionais, elas estão se prostituindo por um valor muito baixo. E elas têm uma mentalidade equivocada de que se elas atendem mais por um valor menor, elas vão ganhar mais. Não é assim que funciona. Não é na quantidade, mas é na qualidade do serviço que você oferece. E todas as terapeutas, elas têm um diferencial. E quando você entende qual é o seu diferencial, você pode cobrar um valor a mais do que isso. Então, aqui eu estou falando das extremidades. Então, não é necessário cobrar 40 reais numa sessão, porque isso é prostituição, sim, mas você também não precisa cobrar 4 mil reais na sessão. Então, você pode chegar aqui num valor intermediário, que seja um valor justo. Então, isso é estabelecer uma política de preços justos, isso é estabelecer uma comunicação clara e eficiente para o seu cliente, mostrando qual o seu diferencial. E você pode criar pacotes de serviço que agreguem mais valor. Isso é uma excelente forma de você precificar o seu trabalho. E claro, você precisa manter o foco no seu propósito e na sua missão como terapeuta. E qual é a sua missão? Se a sua missão é ajudar, você tem que entender que você precisa receber um valor para isso. Porque, de novo, você investiu tempo, investiu dinheiro, teve custos, teve uma série de coisas. E para que você possa continuar ajudando, você vai ter que investir sempre. Então, quando você ajuda na sua missão de curar os outros, você recebe por isso. É natural. Nada impede que você faça trabalhos voluntários, mas fora do seu consultório, num outro local. Daí você vai sentir que você está em equilíbrio com o universo, você está em equilíbrio com a sua espiritualidade. E claro que existem várias ferramentas e recursos que podem ajudar as terapeutas holísticas a superar essa insegurança na cobrança dos serviços. Então isso inclui livros, artigos, consultorias, mentorias, cursos, grupos de apoio. Mas eu quero trazer aqui uma possibilidade real e especial. E qual é essa possibilidade real e especial? É o desafio 21 dias, a jornada da autoaceitação. Então, como é que você pode transformar pequenos momentos do seu dia em oportunidades para praticar a autoaceitação e fortalecer a sua jornada profissional? É exatamente isso que o desafio 21 dias vai fazer. O desafio de 21 dias, a jornada da autoaceitação, é um guia prático dedicado a cultivar e a fortalecer a sua autoaceitação diária. Então, durante 21 dias consecutivos, nós estaremos juntas num grupo fechado, exclusivo, onde nós vamos nos engajar em atividades e reflexões específicas que visam promover mais autoconhecimento e reconhecimento sobre quem você é em todos os seus aspectos. Portanto, você vai se valorizar. E esse desafio não é apenas uma série de exercícios, é um compromisso com você mesma para que você possa se tratar com mais gentileza, com mais compaixão, com mais amor. Então, quando você embarca no desafio de 21 dias, a jornada da autoaceitação, você se fortalece em várias dimensões. E isso vai refletir no seu equilíbrio, na harmonia, vai trazer mais tranquilidade para você poder cobrar, você vai aprender a precificar. Isso vai fortalecer a sua autoconfiança e você vai aprender a valorizar um pouquinho mais o seu trabalho, permitindo que você faça esse reajuste nos seus serviços de forma equilibrada. Então, se você quer saber mais sobre o desafio de 21 dias, a jornada da autoaceitação, clica no link que está na bio, entra para o grupo silenciado exclusivo do WhatsApp, porque é lá que na semana que vem, quinta-feira, dia 27/6, eu vou disponibilizar todas as informações a respeito desse desafio. Vamos nos unir por um universo mais holístico, que conecta tudo e cura o todo. Vem que eu estou te esperando. Aquele beijo no coração e até a semana que vem.